Ministra Carmen Lúcia, do STF, é recebida com festa na comunidade indígena Parque das Tribos. Danças indígenas e diversas apresentações culturais abrilhantaram o encontro. O cacique-geral do Parque das Tribos, Ismael Munduruku, destacou a importância da aproximação entre o poder judiciário e as populações indígenas, principalmente as de contexto urbano, enfatizando que o Parque das Tribos é a maior aldeia pluriétnica do mundo. E com imensa alegria e com festa que nós lhe recebemos aqui, pelo que a senhora representa, pelo que a senhora é como uma de nós, assim nós a reconhecemos, como uma de nós também. Porque se importa com a população indígena. Quero, em seu nome, saudar todas as autoridades que estão aqui do Judiciário, dizer da importância dessa parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do doutor desembargador João Silva. É importante para nós ter essa aproximação entre a justiça e a população indígena, principalmente, doutor, a população indígena que vive nas cidades, que estão em contexto urbano, como é o caso do Parque das Tribos, a maior comunidade indígena não aldeada do mundo. O advogado Ismael Munduruku destacou que os povos indígenas vivem nesta terra antes mesmo da formação do Estado brasileiro e ainda nos dias atuais enfrentam muito preconceito. Essas práticas que a senhora viu aqui são feitas há milênios, desde quando não existia o chamado Estado brasileiro. Já se faziam essas coisas antes de se conhecer essa coisa que nós chamamos como Estado. Já existiam os povos indígenas, já existiam habitantes aqui nessa terra que nós chamamos de Brasil. A ministra Carmen Lúcia destacou que a Constituição brasileira precisa ser efetivada, garantindo e assegurando o respeito aos direitos de todos e também aos povos indígenas. Como cidadã, como magistrado, especialmente como juíza eleitoral brasileira, há 60 dias praticamente das eleições municipais, para dizer que nós somos todos juntos responsáveis para que nós tenhamos os direitos de todos respeitados, os direitos que são assegurados hoje aos povos originários pela Constituição brasileira, que precisa ser efetivado. É por isso que o Poder Judiciário atua e há de atuar cada vez mais, no sentido de que todos os senhores tenham os direitos devidamente assegurados. Foi muito importante a presença da ministra aqui, para que ela pudesse conhecer como vivem os povos indígenas aqui na cidade de Manaus, para que esses indígenas pudessem ser reconhecidos, que eles venham realmente ver, né, a nossa situação, ver as nossas necessidades, nossos anseios. E hoje ela veio fazer essa visita e viu realmente como é a diversidade do Parque das Tribos. Nunca tivemos uma visita de um ministro do Supremo Tribunal Federal, de uma presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, foi de grande importância essa visita hoje, porque demonstra a preocupação com as populações indígenas e a aproximação do judiciário com as populações indígenas. Então... Mas nós, como legítimos brasileiros, respeitamos a nossa Constituição e a nossa Suprema Corte dá a resposta. Para mim, hoje foi uma tarde, hoje 30 de julho, para mim foi uma festa da democracia aqui com meus parentes do povo Munduruku. Mesmo a gente morando em cidade, não deixamos de lado a nossa cultura, os nossos costumes, as nossas crenças, a nossa originalidade. E ter alguém tão importante dentro da nossa comunidade faz a gente crer que o futuro será um futuro melhor. Sensibilizar a sociedade das questões e dos assuntos indígenas, tanto em nível local quanto em nível nacional. A ministra pôde ouvir dos indígenas, e não apenas as falas das lideranças,
mas pôde compreender a questão cultural, pôde assistir a danças, receber presentes dos indígenas e ter a oportunidade de ouvir das lideranças indígenas, da sua própria boca, seus relatos e aquilo que eles estão sofrendo e passando. A ministra também representa a democracia por ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral num estado em que os indígenas precisam estar mais representados.